Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema do nosso vídeo é Segundo Reinado. Estamos falando aqui do governo de Dom Pedro II, que vai de 1840 a 1889. Os liberais, políticos ligados ao Partido Liberal, conseguiram uma mudança na lei para que Dom Pedro II assumisse como imperador não aos 18 anos, mas aos 14. E nesse momento você tem o início aí do governo mais longo da história do Brasil, né? Dom Pedro II governa por 49 anos o nosso país. Num primeiro momento ele teve que enfrentar vários conflitos. Estava acontecendo guerra civil no Rio Grande do Sul, inclusive o Rio Grande do Sul havia se separado do resto do Brasil. Também estava havendo conflitos no Norte e Nordeste, e Dom Pedro II consegue aí resolver todos esses conflitos, ou na base da violência, com forças ligadas, fiéis ao imperador, abafando essas revoltas, ou então na base da negociação mesmo, como foi o caso do Rio Grande do Sul. A partir daí, você tem algumas características que são importantes para serem destacadas quando se fala de segundo reinado. Você tem, por exemplo, olhando aí, vamos seguindo da esquerda para a direita no sentido anti-horário, né? O principal produto econômico, café. Você tem aí no segundo reinado um crescimento muito grande da produção de café, principalmente no Vale do Paraíba, estado do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, oeste paulista e no sul de Minas. Então, a produção de café sendo aí o grande motor da economia do Brasil no século XIX. Tendo algumas fases aí, né? O Vale do Paraíba, tanto no lado paulista como no lado fluminense, você tem os chamados barões do café, né? Gente que enriqueceu muito e ganhou títulos de nobreza a partir da produção de café. Você tem isso também presente no sul de Minas, alguns barões aí que eram grandes produtores de café. Também no segundo reinado você tem a chegada da chamada mão de obra imigrante. Havia pressões internacionais para que o Brasil acabasse com a escravidão. E o Brasil, aos poucos, foi fazendo leis para colocar fim na escravidão aqui no Brasil, e aos poucos também foi aceitando imigrantes europeus que vinham trabalhar nas plantações de café. Havia também, claro, uma questão racial nisso daí. O século XIX era cheio das ideias de embranquecimento, ou seja, vamos trazer imigrantes europeus para que a sociedade brasileira vá deixando aos poucos de ter seus elementos negros, pardos, etc., e se tornando uma sociedade branca. Então, havia então uma questão tanto econômica como racial, né, na ideia de se trazer imigrantes para cá. A tarifa Alves Branco, na década de 1840, ela foi uma mudança aí na política com relação à entrada de produtos ingleses aqui no Brasil. Você tem, então, através da tarifa Alves Branco, uma tentativa de proteger a produção brasileira e um chamado surto industrial a partir daí. Inclusive é citado ali a chamada Era Mauá, no caso o Barão de Mauá, cujo nome na verdade era Irineu Evangelista de Souza, ele vai trazer os primeiros trens para o Brasil, para representar aí uma tentativa de industrialização do Brasil no século XIX. Mas também foi um período de crises. Você tem, por exemplo, a questão religiosa, quando Dom Pedro II, na década de 1870, manda prender bispos que criticavam a maçonaria,
o próprio Dom Pedro II era membro da maçonaria, e a Igreja Católica se vira contra o imperador por conta disso. Existe uma questão militar aí, né, o fortalecimento do exército e uma entrada do positivismo nas ideias dos militares. Né? O positivismo nasceu na França no século XIX, defendendo a república como forma de governo. Né? Então você tem os militares se virando cada vez mais contra a ideia de se ter um imperador no Brasil e sendo a favor da ideia de uma república, com o presidente sendo escolhido pelo voto, né, para ficar por um tempo no poder. E havia a questão abolicionista, né, que aí, né, citam aí algumas leis que aos poucos foram acabando com a escravidão no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico internacional de escravos. A Lei do Ventre Livre libertou filhos de escravos que nascessem a partir da data daquela lei. A Lei dos Sexagenários libertou escravos que tinham mais de 60 anos de idade. E a Lei Áurea libertou todos os escravos. E havia também uma questão aí de política externa. A questão Christie foi um conflito diplomático contra a Inglaterra, né? Foi uma briguinha por conta de... já havia a questão dos produtos ingleses pagarem mais taxas para entrar no Brasil, né? Então os ingleses já estavam meio assim. E na década de 1860 rolou algumas acusações de marinheiros brasileiros que teriam agredido marinheiros ingleses. Isso aí evoluiu para uma crise entre Brasil e Inglaterra, que só foi resolvida 3 anos depois, em 1864. E a Guerra do Paraguai, né? Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai disputando o controle do Rio da Prata. No caso aí, o Paraguai tentando invadir territórios brasileiros e argentinos, e o Brasil interferindo na política uruguaia e argentina, inclusive trocando presidentes nesses países. E aí você tem Brasil, Argentina e Uruguai juntos contra o Paraguai. É um conflito que durou 6 anos, até que em 1870 o Paraguai é derrotado, mas a vitória brasileira também não foi lá grandes coisas, porque o Brasil arrumou dívidas imensas, né, a partir de empréstimos para sustentar o esforço de guerra. Né? E tudo isso vai desencadear aí em 15 de novembro de 1889 no golpe militar que tirou Dom Pedro II do poder. Né? Ele já tinha perdido o apoio dos militares por conta de algumas questões depois da Guerra do Paraguai. Havia perdido o apoio da igreja por conta da questão religiosa ali, envolvendo também a maçonaria. Perdeu o apoio dos fazendeiros depois que acabou definitivamente com a escravidão, né, através da Lei Áurea. Então, isso tudo enfraqueceu o governo e Dom Pedro II foi tirado do poder através de um golpe militar. Em outros vídeos, ainda vamos tocar em questões referentes ao século XIX e a esse período, né, do Império e do início da República aqui no Brasil. Muito obrigado.